Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declaro aberta a sessão solene para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego ao senhor Rodrigo dos Santos Marques, concedida através da Resolução Legislativa número 1470 de 2025, oriunda do projeto de Resolução Legislativa número 147 de 2025, de autoria da deputada Iracema Vale, homenagem ao grupo COC São Luís e lançamento do programa Aliança para o Maranhão. Convido para compor a mesa a senhora Jandira Dias, secretária de Estado da Educação. Professor Rodrigo dos Santos Marques, homenageado desta sessão solene e presidente do Grupo Educacional COC São Luís. Professor Cidinho Marques, fundador do Grupo Educacional COC São Luís. Senhor Ednargue Marques, promotor de justiça, representando o Ministério Público. Senhor Gustavo Oliveira, oficial de educação da Unicef. Senhora Gabriela Rosman, diretora de Direitos Humanos e Trabalho do Pacto Global da ONU. Senhora Nicole Guedes, diretora do Sistema Nacional COC de Ensino. Senhor ex-deputado Zé Inácio. Senhor Edilson Baldez, presidente da FIEMA Maranhão. Aproveito para registrar a honrosa presença dos deputados dessa casa, deputado Antônio Pereira, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada doutora Helena do Alibe, deputado Adelmo Soares, deputado Osmar Filho, já me disse lá em cima que é ex-aluno, todo convencido, alunos e funcionários do COC São Luís. Muito obrigada pela presença de todos. Convido a todos a se postarem em posição de respeito para ouvirmos a interpretação do hino maranhense na voz da cantora Carla Garcês, acompanhada pelo violonista Lindonais Garcês. Entre os rumores da selva seculares, eu viste um dia no espaço azul vibrando o trovão das montadas dos combates, após um hino festival somando o trovão das montadas dos combates, após um hino festival somando, após um hino festival somando. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de heróis, por divisas tens a glória, por nome nossos avós, por divisas tens a
E 2 séculos depois disseste ao luso: a liberdade é o sol que nos dá vida. A liberdade é o sol que nos dá vida. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de heróis, por divisas tens a glória, por nome nossos avós, por divisas tens a glória, por nome nossos avós, por nome nossos avós. Aproveitando para registrar a presença honrosa do senhor Celso Gonçalo, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, muito obrigado por estar conosco. A senhora Lou Marques, fundadora do Grupo Educacional COC, mãe do homenageado, muito obrigada. Senhor Antônio Gaspar, presidente da Associação Comercial, muito obrigada. Senhora Ofélia Silva, diretora da Unicef, é sempre uma honra estar com você, muito obrigada. Senhora Cristina Arche, ex-deputada estadual, a casa é sua, fique à vontade, deputada, muito obrigada pela presença. A nossa querida Kate Paz, esposa do deputado Guilherme Paz, sempre muito presente aqui conosco, aqui na casa. Senhor Cláudio Azevedo, meu amigo, presidente do CIEMA, Centro das Indústrias do Maranhão. Muito obrigada, Cláudio, por estar aqui com a sua esposa maravilhosa, nossa amiga. Senhor Guilherme Borges, gerente COC nacional, e doutor Rui Palhano, né? Muito obrigado por estarem aqui conosco. No decorrer da sessão, a gente vai fazendo mais registros. Nesse momento, assistiremos a um vídeo do senhor Vicas Pota, presidente do T4 Educação. T4 Education. Primeiro que eu estou sem óculos, segundo eu não sou boa de inglês mesmo. Seguindo do documentário mostrando o trabalho realizado pelo Grupo COC São Luís. Good morning, everyone. My name is Vikas Pota. I'm the founder and CEO of T4 Education and the convener of the World's Best School Prizes. Nearly 5 years ago, I set up these prizes as a way of underscoring the importance of schools. Wherever I traveled to in the world, I'd always go to a great school. So the question arises, why aren't there more? And that, I think, is the challenge that our humanity faces today, to make sure there are much more better schools that children can go to. Which is why we've set up these World's Best School Prizes, where schools come forward and share their best practices in 5 areas, like the COC São Luís School, who I congratulate for being a shortlisted finalist in the World's Best School Prizes this year. And the state of Maranhão, who is embracing this innovation that they have created to make sure that all public education is also impacted by the prizes. If we are to make sure that every child has the best possible opportunity to learn and to go to a great school, we have to learn from each other. We have to join hands, because the underscoring belief that we have is that when education wins, we all win. Many congratulations to COC São Luís and Maranhão State. Num mundo marcado por desigualdades, guerras, ansiedade e falta de propósito, todos perguntam: qual é o caminho? E se a resposta estiver na educação? O World's Best School Prizes nasceu em Londres, liderado pela T4 Education e uma coalizão internacional que reconhece as escolas que ousam transformar o mundo. E o Brasil? Que histórias oferecemos ao mundo hoje? No dia da premiação,
a educação do Maranhão brilhou diante de todo o planeta. O Coque São Luís foi reconhecido entre as 10 melhores escolas do mundo. Naquele instante, o Maranhão subiu ao palco da história. E o mundo aplaudiu. Nenhuma conquista começa do nada. Como disse Martin Luther King, eu tenho um sonho. Esse sonho nasceu nos anos 1970, quando os professores Cidinho Marques e Lu Marques ousaram imaginar o futuro. E fundaram o IASIG em São Luís, quando o Brasil ainda despertava para a globalização. E assim abriram portas, formaram lideranças, mudaram destinos, fizeram a história acontecer. Hoje nós celebramos uma história que honra o Maranhão. O Grupo Coque de São Luís é reconhecido entre as 10 melhores escolas do mundo. Mas olha, diante deste momento, eu faço uma pergunta muito simples a mim mesmo. Como é que tudo isso começou? E eu me emociono em dizer que começou no pequeno, no simples, no invisível, mas extremamente grande para Deus. Começou no IASIG, lá na rua de São João, número 485. Uma escolinha humilde que eu e minha esposa Lu assumimos e comandamos o IASIG de São Luís por mais de 40 anos. A nossa família sempre acreditou que a educação liberta, que ela abre caminhos, cura histórias e muda destinos. E tudo o que nós fazemos nasce desse compromisso sincero com a nossa comunidade. Naquela época nós não tínhamos recursos, mas nós tínhamos muita fé, tínhamos coragem, tínhamos propósito. Ali nasceu o IASIG, a semente que mais tarde permitiria o surgimento do Grupo Coque de São Luís. A verdade é que sem o IASIG não haveria Coque. O IASIG foi o começo, o Coque é o legado. Décadas depois, o sonho evoluiu. Nos anos 2000, nasce o Coque São Luís. Guiado por uma nova geração, o professor Rodrigo Marques, junto com a sua família, conduz o Coque São Luís ao século XXI. De uma escola de idiomas que marcou a história em São Luís, a um ecossistema educacional completo. Com oferta de ensino básico, ensino superior, educação digital, universidade corporativa, startups e inteligência artificial aplicada à aprendizagem. Oscar Wilde uma vez escreveu: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Desde muito jovem, sempre busquei saber a diferença entre existir e viver. Viver é verbo que exige coragem, desejo e propósito. É acordar todos os dias com algo que te move, que te acende, te faz sentir que o mundo seria um pouco mais vazio sem a sua presença. Ao longo da jornada, aprendi que o maior dos superpoderes humanos, que não tem dia e nem hora para acabar, é despertar o extraordinário nas pessoas, multiplicar sonhos, abrir caminhos e provar todos os dias que é possível sim viver com o propósito de servir o mundo. E assim é o Grupo Coque São Luís. Uma legião de obstinados e guerreiros do bem, que lutam diariamente para transformar o Maranhão pela educação, para colocar o Maranhão no topo do mundo, para formar líderes e protagonistas de uma nova era, para dar oportunidade para alunos, famílias, colaboradores e toda a nossa comunidade realizar seus mais belos sonhos. E dessa forma, sermos um farol ao Brasil, de que sim, é possível que o século XXI seja uma era próspera, gentil e justa com seu povo, em que todo ser humano, e todo maranhense, e todo brasileiro consigam realizar o seu potencial divino. Hoje esse sonho tem milhares de rostos: médicos, empreendedores, cientistas, educadores, artistas. Jovens que estudaram em Harvard, na USP, no MIT. Uma nova geração que transforma o Maranhão, o Brasil e o mundo. Um futuro real que começou no Grupo Coque São Luís, onde para os alunos o impossível é apenas o início. O Grupo Coque São Luís é referência nacional e internacional em alta performance acadêmica, inovação e Posso contar contigo, Einstein? aplicada à educação,
trilhas personalizadas de aprendizagem, currículo proprietário e bilíngue, formação ética, liderança e habilidades socioemocionais. Estou pronta para liderar com coragem, ética e ação, realizar os meus sonhos e fazer a diferença no mundo. E a transformação não fica só dentro dos muros do COC. A escola também leva tecnologia e futuro para milhares de alunos da rede pública. Jovens que nunca haviam tido contato com a inteligência artificial, hoje programam, criam, lideram. Uma parceria que ajuda a mudar a educação do Maranhão. Com a oficina realizada aqui no COC São Luís, eu aprendi a conciliar a IA com os meus estudos, tanto da escola quanto para vestibulares. Eu comecei a treinar mais redação, repertórios, e isso foi algo que me impulsionou muito e vai me acompanhar daqui para frente. Programas como o Wonder Woman abriram portas para liderança e empreendedorismo feminino. Olhar para centenas de mulheres que já passaram por ele e saber que suas vidas foram transformadas, me emociona profundamente, porque esse é o legado que quero deixar. Com 44 anos, eu nunca tive assim, uma aula onde a pessoa pudesse nos explicar como conversar, como se expressar, sem ficar se tremendo, como eu fazia, né? O seu Cidinho, assim, foi bem importante nas aulas que ele deu pra gente. Tem vários projetos já para serem colocados em prática e nós estamos aí trabalhando nesse planejamento para ser mais uma extensão desde que iniciou lá com Dona Lu na faculdade e trazer para cá também esse projeto para ajudar mais pessoas. Nada disso seria possível sem a presença de quem ensina, quem acolhe, orienta e cuida. Professores, líderes e colaboradores que fizeram do Grupo COC São Luís uma das 10 melhores escolas do Brasil para trabalhar, selo Platinum. Receber o selo Platino de top 10 melhores escolas do mundo para trabalhar é uma alegria imensa. Isso mostra o quanto a nossa equipe vive todos os dias uma gestão humana, uma gestão colaborativa e também participativa, que colabora para a evolução de cada pessoa que trabalha aqui na nossa escola. Esse reconhecimento reafirma que estamos no caminho certo, construindo uma escola cada vez mais inovadora, acolhedora e que principalmente valoriza cada profissional. E é uma honra fazer parte de uma escola onde as pessoas são prioridade. E esse selo celebra exatamente isso. Este prêmio é um tributo às crianças de hoje e aos jovens que virão, aos que ousam sonhar, aos que não aceitam o mundo como ele é e constroem o mundo como ele deveria ser. Nossa bandeira está hasteada pelo planeta, porque nossa educação não reconhece fronteiras. Quando o Maranhão vence, o Brasil vence. E quando a educação vence, toda a humanidade vence. É um dia de gratidão, de agradecer a Deus, de celebrar a educação, a família e, claro, o nosso Maranhão, que acreditamos e construímos todos os dias. Também hoje nós celebramos o meu filho Rodrigo, que recebe esta medalha por transformar e elevar o COC muito além das fronteiras do Maranhão. Encerrando, deixo aqui um versículo que guia minha vida. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu teria medo? Muito obrigado. Estamos apenas começando. O futuro nos chama e nós respondemos. COC São Luís. Juntos somos a melhor escola do mundo. Concedo a palavra à aluna do COC São Luís, a jovem Sofia Diniz. Bom dia a todos. Eu sou a Sofia Diniz, tenho 16 anos, sou aluna do COC São Luís e estou aqui para falar de algo que realmente transforma vidas, a educação, que quando é feita com propósito,
responsabilidade e compromisso social têm um poder incrível. E a Aliança pela Educação do Maranhão é mais do que um projeto escolar. Ela representa uma nova forma de pensar no futuro do nosso Estado. Em um Maranhão que, infelizmente, ainda enfrenta baixos índices educacionais, iniciativas como essa nos mostram que é possível, sim, transformar realidades, ampliar oportunidades e, principalmente, incluir jovens que, historicamente, ficaram à margem do acesso à tecnologia e de uma formação mais completa. Participar desse projeto me permitiu entender que a educação não pode ser limitada às paredes da escola. Quando nós compartilhamos ferramentas de inteligência artificial, métodos de estudo e estratégias de inovação, nós percebemos que o conhecimento só é válido quando circula. É esse movimento de troca e não de distância que permite transformar comunidades. Estudar no COC São Luís me proporcionou isso, viver isso na prática, porque a escola acredita no protagonismo estudantil, investe em tecnologia e nos incentiva a usar a educação como instrumento de impacto social. Então, a cada projeto, a cada ação, eu me sinto mais preparada para o mundo e, principalmente, mais responsável pelo mundo ao meu redor. Então, a Aliança pela Educação do Maranhão prova que quando a escola e a sociedade caminham juntas, é possível, sim, mostrar resultados. Então, a cada ação, a cada projeto, que mais pequena parece ser, é super importante. Então, se nós quisermos um Maranhão mais justo, desenvolvido e inovador, com certeza a educação deve ser priorizada. Muito obrigada e viva a educação! Daqui a uns anos vamos estar pedindo voto para ela. Convido o deputado Osmar para nos dar a honra de presidir aqui a sessão, enquanto a gente faz a condecoração. E já agradeço ao nosso vice-presidente por ceder aqui a oportunidade para o nosso secretário Osmar, que é também da mesa e ex-aluno. Tá bom. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade concedida aqui pela nossa presidente Iracema. E, nesse momento, eu vou convidar meu amigo, o senhor Rodrigo dos Santos Marques, para receber a medalha do Mérito Legislativo, Terezinha Rego. A entrega será feita pela nossa presidente, autora da proposição. Nesse momento, eu concedo a palavra à presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, autora da proposição. Senhor presidente, deputado Osmar Filho, que preside essa sessão solene,
senhora Jandira Dias, secretária de Estado da Educação, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente daquela pasta, tentando inovar e melhorar a qualidade de vida todos os dias dos nossos alunos, a qualidade do ensino. Leve os nossos agradecimentos ao nosso governador Carlos Brandão, governador que tem feito muito pela educação. Só o programa Educação de Verdade, já só a frase impacta muito a gente. Desejo sucesso nesse programa, que Deus abençoe aí os ideais da senhora e do governador frente aí à nossa educação. Nosso querido professor Rodrigo dos Santos Marques, homenageado dessa sessão solene e presidente do grupo COC São Luís. Nosso querido professor Cidinho Marques, esteve comigo, conversamos muito, é um homem brilhante, de um coração gigante, fundador do grupo educacional COC, visionário, né, com sua esposa. O senhor Ednardo Marques, promotor de justiça, que aqui representa muito bem o Ministério Público, né, uma instituição que presta um relevante serviço para o Maranhão. Leve também os meus agradecimentos a todos da instituição. Nosso querido deputado Zé Inácio, que foi quem me apresentou, né, o programa, me apresentou a escola, me apresentou a necessidade de se fazer uma homenagem, que é muito justa, porque a gente tem que aproveitar essa Assembleia para fazer homenagens merecidas às pessoas que realmente se esforçam e em ter uma qualidade nos trabalhos e prestar um serviço relevante à sociedade, ao Maranhão. Eu te agradeço. Senhor Edilson Baldez, presidente da FIEMA, que está sempre aqui conosco também, muito grata pela presença. O senhor Gustavo Oliveira, oficial de educação da Unicef, que é sempre essa grande parceira das crianças e adolescentes, mas principalmente do povo do Maranhão, aqui tem uma felicidade enorme de ter sido prefeita 2 vezes e batalhada ao lado da Unicef para ganhar 2 selos de certificação, né, de município amigo da criança e do adolescente. Admiro demais o trabalho que é feito, viu? Obrigada. A senhora Gabriela Rosman, diretora dos Direitos Humanos e Trabalho do Pacto Global da ONU. Eu prestei uma homenagem essa semana à Dona Pureza. Não sei se vocês conhecem a história dessa mulher maranhense, que é lavradora, trabalhadora rural de Bacabal, mulher negra, e que, na luta por salvar seu filho, né, combateu o tráfico de escravo, de trabalho escravo no Maranhão, no Pará, na Amazônia, uma história muito bonita, e que eu, presidente dessa casa, só tive conhecimento porque tem um filme da Dona Pureza. Pessoas de fora do país vieram fazer um filme para que a gente veja as pérolas valiosas que a gente tem dentro do nosso estado, né? As mulheres de luta e de coragem. Então, só lembrando, fazendo essa justa referência aqui, porque a gente está diante da diretora de Direitos Humanos e Trabalho do Pacto Global, né? Então, Gabriela, obrigada pela presença aqui. A senhora Nicole Guedes, diretora do Sistema Nacional COC de Ensino. Dizer que o sistema no Maranhão funciona muito bem, viu? Estamos de parabéns aqui. Senhoras e senhores, amigos aqui nessa plenária, hoje a casa está lotada, muito prestigiada, amigos da imprensa, povo do Maranhão. É com muita honra que nós iniciamos essa celebração. Me permitam compartilhar uma lembrança que guardo com muito carinho. Uma lembrança que diz menos sobre mim e muito mais sobre o que a educação é capaz de fazer. Quando assumi a Prefeitura de Urbano Santos, a realidade das nossas escolas municipais ainda era muito dura.
Muitas funcionavam em antigos barracões, chão de terra, paredes frágeis, poucos recursos, e havia ali crianças talentosíssimas, inteligentes, curiosas, mas sem um ambiente adequado para florescer. Lembro do dia em que inauguramos as novas escolas. A imagem que nunca saiu do meu coração foi ver as crianças pequeninas, todas uniformizadas, ajeitadas, de mãos dadas com a professora, caminhando em fila da escola antiga, de chão batido, ainda nos pés, para a escola nova, linda, colorida e estruturada. A alegria nos olhos delas, a curiosidade tocando na mesa, nas carteiras, a sensação de pertencimento. Foi uma das cenas mais emocionantes que eu já vivi. As duas escolas confrontavam a realidade da educação do meu município. A de chão batido na frente, atravessava a rua, a escola dos sonhos, né, das crianças do povoado, bem na frente. Então, a professora reuniu os alunos na escolinha antiga, organizou e atravessou a rua. Aquilo ali me fez chorar e me emociona até hoje, porque as crianças passavam, tiravam os pés das sandálias e passavam no chão de lajota, né? E aquilo me fez ver quão importante é um ambiente digno para as nossas crianças aprenderem, florescerem. E graças a Deus, nos meus 8 anos de mandato, eu consegui erradicar essa situação de barracão que até hoje persiste ainda em muitos municípios do Maranhão. É por isso que eu digo, sem medo de errar, a educação muda destino, a educação devolve dignidade, a educação abre portas que antes nunca existiam. Não conto essa lembrança para falar de mim, mas para afirmar que isso me move até hoje, até aqui, como presidente dessa casa, celebrando uma conquista que pertence não só ao COC, mas ao Maranhão. Hoje, o que me emociona é ver o nosso Estado sendo reconhecido no mundo inteiro por meio do trabalho de uma escola que acredita nos mesmos valores que aquelas crianças carregavam naquele dia. Sonho, esforço, orgulho e possibilidade. Estamos aqui para homenagear o COC São Luís, reconhecido como uma das 10 melhores escolas do mundo pelo prêmio em português, Melhores Escolas do Mundo em 2025. É um feito histórico, é um feito gigante, um feito que mostra ao Brasil e ao mundo algo que nós, maranhenses, sempre soubemos. Quando recebemos oportunidade, nós voamos. O COC São Luís voou e levou o Maranhão junto. Esse reconhecimento internacional não veio por acaso. Veio porque o COC decidiu que educar é muito mais do que ensinar conteúdo. É formar líderes, é combater desigualdades, é democratizar o acesso à tecnologia, é abrir portas para jovens que muitas vezes só precisam de uma chance justa. A escola criou projetos de grande impacto, ampliou acesso ao ensino de IA, STEAM e letramento digital, incluindo jovens da rede pública. Elevou indicadores e criou um ambiente onde os estudantes não apenas aprendem, eles protagonizam.
E esse protagonismo se expande para fora dos muros da escola. É por isso que essa celebração se estende também ao educador Rodrigo Marques, cuja liderança foi determinante para que esta revolução educacional se tornasse realidade. Rodrigo não chegou à educação por acaso. Ele vem de uma família que dedicou a vida inteira a ensinar, informar, promover cultura, abrir caminhos para o povo maranhense. Seu pai, Cidinho Marques, é uma referência histórica, admirada, respeitada, lembrada por seu compromisso profundo com a formação de gerações inteiras. Sua mãe, Lu Marques, é força indispensável, responsável por muitas das iniciativas voltadas para mulheres e jovens que hoje ganham escala no trabalho COC. Rodrigo cresceu respirando educação e hoje honra esse legado com uma visão moderna, humana e transformadora. Sob a sua direção, o COC não apenas seguiu tendências, ele criou tendências, integrando IA ao currículo, articulando parcerias com organismos internacionais, como a Unicef, OIT, ONU e Unesco, oferecendo formação gratuita para jovens de escolas públicas, e isso é uma contrapartida muito importante, que faz uma grande diferença. Apoiando mulheres empreendedoras, é outra bandeira que a gente tem aqui na casa, que a gente tem que apoiar as mulheres para que a gente avance mais. Nós somos mais da metade da população do Maranhão, e grande parte dessas mulheres abdicaram de estudo, da sua própria vida, para cuidar da família, da casa. E é necessário que a gente abra portas para essas mulheres. Isso potencializa vocações e abre caminhos onde antes existiam barreiras. Rodrigo faz parte de uma nova geração de líderes educacionais. Aqueles que entendem que educar é também desenvolver, incluir, qualificar e gerar oportunidades reais. Por tudo isso, essa casa tem a honra de conceder a Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego, honraria destinada a cidadãos que contribuem decisivamente para o desenvolvimento científico, educacional e tecnológico do Estado do Maranhão e do Brasil. A medalha que Rodrigo recebe hoje leva o nome de uma mulher que dedicou a vida ao conhecimento, à ciência e à educação, como instrumento de emancipação humana. Ao entregarmos dessa honraria, reafirmamos seu significado: celebrar quem transformou realidades e quem transforma por meio do saber e amplia as possibilidades de um povo inteiro. Rodrigo, essa medalha reconhece sua trajetória individual, honra a história de sua família e celebra o impacto que você tem gerado em milhares de jovens maranhenses. E esta sessão solene também destaca um movimento que nasce dessa visão transformadora: a Aliança pela Educação e a Empregabilidade de Adolescentes e Jovens. Uma iniciativa que reúne o governo do Estado, organismos internacionais, setor privado e sociedade civil em torno de um único propósito: garantir que nenhum jovem maranhense fique para trás. A aliança cria oportunidades, abre portas para o mercado de trabalho, desenvolve habilidades, conecta juventudes a empresas e constrói projetos de vida sólidos e possíveis. É inovação com responsabilidade social, é política pública inteligente
E é o Maranhão pensando num futuro de uma forma coletiva. A educação não se faz sozinha, ela é uma obra de muitas mãos, de muitos esforços e de muitas esperanças. Hoje reconhecemos uma escola que inspira, um educador que transforma, uma família que há décadas serve ao Maranhão. E uma aliança que abre caminhos para milhares de jovens. Meu pai dizia, quando eu era pequenina, eu sou filha de um motorista de praça semi-alfabetizado, e uma professora, normalista, daquela época chamava-se normalista. E para nós, os 4 filhos, ele ensinava todos os dias. Meu filho, tem 3 coisas que você precisa saber para você ser alguém na vida. Ele usava essa expressão, ser alguém na vida. A gente ficava atento. Ele, para você ser alguém na vida, subir na vida, ter o que você quer, as coisas que você quer, você só tem 3 formas de fazer. E a gente muito curioso, ficava ali. Primeiro é ganhar na loteria, muito difícil, meu filho. Descarta essa daí, porque essa possibilidade eu jogo a vida inteira, e ele era jogador, da época que marcava os 13 pontos. Não dá certo. A segunda é sendo um craque de futebol. Aqui já elimina 50%, porque nós éramos 2 mulheres e 2 homens, e aí já não tem chance para vocês ser esse craque do futebol. E a terceira é a única oportunidade que o papai pode dar com a mamãe, que é trabalhar todos os dias para que vocês tenham escola. E isso que foi o grande ensinamento do meu pai. Se eu estou aqui hoje, estudei em escola pública, universidade pública, estudei como bolsista em escola particular. Fui bolsista pelo Lusitana, me lembro, Lusitana, do Divina Pastora, muitos anos. Eu sempre segui bolsista, porque as notas eram boas, né? E essa lição de um casal muito simples, muito humilde, é que me trouxe até aqui, é que eu tento passar para as outras pessoas. Pessoas que, mesmo tendo um empreendimento privado, mas que nunca deixam de olhar o social, fazem a grande diferença nessa sociedade que a gente vive. Porque lucro não é tudo. E a gente não avança se não levar as pessoas conosco, se não transformar a realidade à nossa volta. Parabéns ao COC São Luís. Finalizo com a mesma emoção que tive ao ver aquelas crianças caminhando para a escola nova. A certeza de que quando oferecemos oportunidade, o futuro floresce, e floresce bonito. Parabéns a todos, parabéns ao educador Rodrigo Marques, parabéns à família Marques, parabéns aos estudantes, professores e colaboradores, parabéns ao Maranhão, que mostra ao mundo, mais uma vez, tudo aquilo que podemos ser. Muito obrigada. Quero parabenizar a presidente Iracema pela fala emocionante e retratou bem o que representa esta solenidade de hoje. E nesse momento eu convido os professores Cidinho Marques, Lourdes e Rodrigo Marques para receberem a placa em homenagem ao Grupo COC São Luís, também das mãos da presidente Iracema Vale.
Senhoras e senhores, eu vou pedir licença. Eu tenho uma audiência muito importante, agora meio-dia. Vou convidar o vice-presidente, o deputado Antônio Pereira, deve me acompanhar nessa audiência, mas eu sei que o momento da aliança vai ficar muito bem conduzido pelo nosso presidente, também diretor dessa mesa, ex-aluno, e eu tenho certeza que ele vai ficar feliz de continuar a presidência. Vocês me perdoem por isso, tá bom? Quero registrar a presença do senhor Raimundo Marques, ex-presidente da OAB Maranhão. Registrar a presença também da vereadora de São Luís, minha esposa, Clara Gomes, que se faz presente. E dando continuidade à nossa solenidade, neste momento, eu concedo a palavra ao professor Cidinho Marques, fundador do grupo COC São Luís. Gabriel Caracas, por favor, levante-se. Te saúdo, te aplaudo e te agradeço. Senhoras e senhores, esse foi o primeiro aluno a ser matriculado no COC. Professor Carlos Henrique Furtado, por favor, levante-se. Senhoras e senhores, esse é o professor, não vou dizer mais antigo porque ele é muito novo, mas é o professor que começou e continua no IASUS, Carlos Henrique Furtado. Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, famílias querida, a minha família e a família da minha esposa, colaboradores do Grupo COC, amigos do coração. Hoje, nesta sessão solene e histórica, sinto que o Maranhão inteiro abre seus braços para acolher não apenas uma escola, mas uma história. Uma história tecida de sonhos, fé, coragem e amor. Estamos aqui para celebrar o Grupo COC de São Luís, reconhecido mundialmente como uma das melhores escolas do mundo pelo World's Best School Prizes. A outorga da Medalha de Mérito Legislativo, Terezinha Rego, ao professor Rodrigo Marques, meu filho, um educador cuja coragem transforma vidas e cujo trabalho honra este Estado. E o lançamento da Aliança pelo Maranhão, unindo Unicef, ONU, Governo do Estado, empresas e organizações em um pacto histórico por nossos adolescentes e jovens. E diante de tudo isso, eu me pergunto, onde tudo isso começou? E a resposta me derruba por dentro. Começou onde as grandes histórias começam, no pequeno, no simples, no invisível aos olhos, mas imenso para Deus. Sim, tudo começou em uma porta muito específica desta cidade, Rua de São João 485, no centro histórico de nossa cidade. Ali, em uma salinha simples, sem luxo, sem garantias, nasceu um sonho. O sonho entusiasmado de um jovem professor,
Antônio Carlos Ferreira Marques, nosso querido Carlito, meu irmão, e depois, abraçado e potencializado por um jovem casal, eu e minha amada Lu. Éramos e continuamos a ser dois corações teimosos, cheios de vontade de servir. Dois jovens que acreditavam que era possível mudar vidas através do conhecimento. Dois jovens que não tinham muito, mas tinham o essencial: amor e propósito. Tinham também fé, coragem e uma confiança quase infantil de que Deus honraria os nossos passos. Foi naquele 485 que a nossa primeira escola de idiomas ganhou vida, o nosso início no IASIG. E aqui abro um parêntese cheio de emoção. Hoje o IASIG não nos pertence mais, mas a história não o apaga. Pelo contrário, ela é o elixir da resiliência e a inspiração para o futuro. Antes de seguir, permitam-me aqui abrir um espaço muito especial no meu coração. Preciso, quero, desejo prestar uma pequena homenagem ao meu querido irmão e compadre, professor Antônio Carlos Ferreira Marques, o inesquecível Carlito, fundador do IAS de São Luís, e que em 1969 abriu a primeira escola de idiomas com metodologia moderna em São Luís, e que, por coincidência, foi, porque já está em outro plano, padrinho do Rodrigo. Foi com ele que aprendi que educar não era só transmitir conteúdos, mas alcançar o outro com alma e exemplo. Em toda a minha vida, eu nunca conheci um professor igual a ele. Carlito despertava sonhos, enxergava o invisível, e sei, com uma certeza que me atravessa, que hoje ele está aqui, sorrindo, celebrando a educação que tanto ele honrou. E agora, eu e Lu, celebramos esses 50 anos de casamento duplamente. Casamos-nos um com o outro e casamos-nos com um sonho. 50 anos caminhando entre estrelas e tempestades, como escrevo em o meu livro mais recente. E digo aqui como testemunho público, nossos sonhos não nascem prontos. São sempre escritos à mão, e no nosso caso com muito suor, lágrimas e fé, e por isso resistiram às tempestades. Mas agora peço licença para falar dela, a mulher da minha vida. Lu, se existe um milagre na minha história, esse milagre é você. Você chegou iluminando, não com alarde, mas com presença, com força que sustenta, com ternura que cura e com o companheirismo que nunca falhou. Nestes 50 anos, você foi a mão que não soltou, o olhar que entende, a coragem que me ergueu quando a minha falhou. Sonhou cada sonho comigo, e quando eu temi, sustentou o sonho por nós dois. Diante do Maranhão inteiro, digo de coração aberto, sem você, nada existiria. Tudo que construímos tem o seu nome ao lado do meu. Você é meu porto, minha mulher, meu impulso, minha bússola, o amor da minha vida, meu poema mais bonito. Mas nossa jornada só foi possível porque nunca estivemos sozinhos. Agradeço aqui, com amor e sinceridade, a família Ferreira Marques e a família dos Santos Ribeiro, que nos sustentaram e continuam nos sustentando com amor. Agradeço aos amigos que nos deram chão, aos indispensáveis e obstinados colaboradores que viraram família, aos alunos e seus pais que sempre nos confiaram seus maiores tesouros, que são os seus filhos.
Quem sabe faz ao vivo. Abro um parêntese, talvez não um parêntese, mas um parágrafo que poderia ter começado esse nosso discurso. Ao falar de famílias, de amigos, de colaboradores, a gente tem mais um prêmio a celebrar. Um prêmio ao Grupo Coque de São Luís, que atingiu o Platinum Status in the Best School to Work, o selo de platina ao melhor escola para se trabalhar, dado pelo Best School to Work. E esta placa, que eu levanto apenas para que chegue mais perto do céu, porque é abençoadamente que ela vai ser entregue a uma pessoa que com certeza representa todos os colaboradores, não só de ontem nem de hoje, mas a sua inspiração, o seu exemplo, o seu esforço, realmente representa todos os que trabalharam desde o IASG até aqui. Eu chamo para receber essa placa a professora Hilda Mara do AILIB, conhecida como Hilda! Essa placa, ela representa um legado na educação de pessoas, assim como eu, que constrói uma escola que visa buscar a educação de um estado e de um país. Não são dias fáceis, às vezes são dias difíceis, mas, como a gente sempre diz, dias de luta, dia de glória, e quem está junto e na chuva é para se molhar. E aqui eu levanto em nome de todo colaborador que já passou pelo nosso grupo, toda a família que está com a gente, honrando esse trabalho que é diuturno. Não tem dia, não tem hora, não tem noite. Isso aqui é para todos vocês, professores, colaboradores, famílias e alunos. Gratidão por estarem sempre conosco e sonhando alto, como sonhamos também. Não posso continuar e nem encerrar sem honrar o meu pai Orocídio, cujos passos e cujo nome eu carrego com orgulho. Para quem não sabe, meu nome é Orocídio, viu, gente? Meu pai, aqui representado por minha família, irmãs e irmão, aqui nesses instantes, foi um homem analfabeto até os 20 anos, mas que decidiu mudar o próprio destino. Aprendeu a ler e a escrever à noite, à luz da lamparina. Através desta luz, treinava a leitura de restos de jornais com os quais o comércio embrulhava suas vendas. E toda essa saga foi guiada pelo estudo e pelo caráter. Esses foram os dois sagrados pilares com os quais meu pai e minha mãe nos criaram. Foi dele que herdamos o caminho da educação. Hoje eu sou escritor, já com vários livros publicados, porque meu pai acreditava que só o conhecimento liberta, que só o amor constrói, e que só a fé em Deus nos move destemidamente através dos desafios da vida. Tudo que sou tem raízes nele e na minha amada mãe Mariana. E agora, por último, mas totalmente não menos importante, volto meus olhos para alguém que leva adiante todo esse legado com brilho, com coragem, com dignidade. Nosso filho Rodrigo Marques, primogênito querido. Hoje, ao receber a medalha Terezinha Rego, alta honraria deste parlamento, você não está apenas sendo reconhecido como educador, você está sendo reconhecido como força transformadora, como voz de uma geração e como símbolo de esperança para esse Estado. Você cresceu dentro de salas de aula,
Cresceu vendo sua mãe e eu transformarmos dificuldades em caminhos. Cresceu ouvindo o barulho dos livros. Cresceu ouvindo o som das esperanças e aprendeu logo cedo que educar não é uma profissão, é uma missão. E você honrou esta missão como poucos. Com vários anos de liderança à frente do COC São Luís, você fez aquilo que muitos duvidavam ser impossível. Colocou uma escola maranhense entre as 10 melhores do mundo. Não por marketing, não por acaso, mas por visão, coragem e entrega. Rodrigo, você não administra uma escola. Você inspira uma comunidade. Você não dirige um projeto, meu filho. Você acende uma chama. E é essa chama, iluminando milhares de jovens, que ao olharem para você, passam a acreditar que o Maranhão pode, sim, ocupar o topo em educação, em inovação e em humanidade. Sua liderança é do tipo que não precisa ser aprendida, é inata, vem do coração dos homens de boa vontade, é firme, mas sensível, é técnica, mas é humana, é exigente, mas profundamente amorosa. Endureces, pero sin perder la ternura jamás. Hoje você carrega esse estado nos ombros e carrega com honra e propósito. E como se tudo isso não bastasse, como se não fosse motivo, tudo isso para transbordar o meu coração e de sua mãe, Deus nos presenteia com mais ainda. Você e sua amada Lana nos darão em breve nosso primeiro netinho, um capítulo novo, puro, iluminado em nossa história. Rodrigo, meu filho, meu companheiro de jornada, quando eu e tua mãe olhamos para você, vemos claramente o futuro que sonhamos e o vemos muito além do que eu seria capaz de imaginar. Você é a prova viva de que Deus nunca desperdiça sementes plantadas com amor. E digo aqui diante de todo o Maranhão, se o COC chegou onde chegou, é porque você teve a audácia de sonhar maior, a coragem de enfrentar as tempestades e a humildade de servir. Você não deu continuidade ao nosso trabalho, você o elevou, você o reinventou, você o fez alcançar o mundo. Rodrigo e Rafael, caçula querido, filhos que Deus nos confiou como herança preciosa. Saibam que tudo o que construímos na vida foi pensando em vocês, mas tudo que vocês se tornaram é obra de Deus, que atua em cada um de nós e de vocês também. Vocês são o orgulho que caminha diante dos nossos olhos, e vocês são um lembrete diário de que o amor deixa marcas que atravessam gerações. Rodrigo primogênito, nos inspira com a sua garra, com a sua bravura, com a sua competência, com um coração que não teme e que diz que o impossível e a coragem são apenas o começo. E Rafael, nosso caçula, essa força silenciosa, firme e amorosa, a dedicação que acolhe, a sensibilidade que protege, a defesa intransigente da natureza que Deus nos deu, e, sobretudo, um amor tão profundo, tão inteiro, tão real, que todo pai, toda mãe sonhariam em receber. Rafa, você nos ensina com a pureza dos gestos e também com a dança no boi de Axixá. E a constância do cuidado, que a verdadeira grandeza mora nas pequenas felicidades e fidelidades de cada dia. E se hoje celebramos vocês, celebramos também quem veio antes da gente, nossos pais, nossos avós, que plantaram em nós as raízes que agora florescem em vocês. Tudo que somos encontrou neles o primeiro espelho, o primeiro abraço, o primeiro norte. A eles nossa eterna gratidão. Foi no colo destes que aprendemos a amar, a lutar e a acreditar. Por isso, nossos amados filhos, quando olhamos para vocês, vemos a continuidade do que recebemos dos nossos pais e dos nossos avós. A força que sustenta, a fé que atravessa tempestades e o amor que não acaba nunca. Vocês são a resposta mais bonita que Deus nos deu. Rodrigo recebe esta homenagem como quem recebe
como quem recebe não um prêmio, mas como um chamado para seguir iluminando, para seguir inovando e transformando vidas, porque a história que você escreveu honra esse Estado, e a história que ainda haverá de escrever honrará gerações. Hoje também celebramos a Aliança pelo Maranhão, um pacto histórico entre a Unicef e ONU, governo, empresas e sociedade civil. Isso não é um projeto. Isto é um chamado, é a certeza de que o Maranhão não anda só. Os estoicos já diziam, ninguém se eleva sozinho. E aqui vemos exatamente que quando o bem se une ao bem, nasce o futuro. Eu e minha amada esposa agradecemos profundamente à Assembleia Legislativa desse Estado, na pessoa da sua presidente Iracema Vale, representada pelo nosso querido ex-aluno. Será que é ex? Acho que não, viu, Osmar? Né? Acho que estamos no momento de dizer uma vez coque, sempre coque, hein? Mas, enfim, este Estado nos acolheu como casa, como família, como destino. Foi aqui que plantamos nossas raízes. Foi aqui que Deus escreveu nossa missão. Foi aqui que os nossos sonhos encontraram chão. E encerrando, eu rendo graças a Deus. Ao Deus que nos tem guiado por 5 décadas. Ao Deus que caminha conosco entre estrelas e tempestades. Ao Deus que sempre foi bússola e porto. E termino com um versículo que carrego em meu coração. Salmo 26, versículo 1. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha salvação. De quem terei medo? Obrigado. Parabéns, professor Cidinho, pelo belíssimo pronunciamento, sábias palavras. E, sem sombra de dúvidas, é uma referência para todos nós. Passamos agora ao momento da Aliança pelo Maranhão. A Aliança para o Maranhão é uma iniciativa para uma educação inovadora e criativa que assegura a formação e empregabilidade para adolescentes e jovens do Maranhão, através de parcerias e estratégias entre setores privados, público e juventude, fortalecendo redes de oportunidades e inclusão. Tem também como propósito fomentar o desenvolvimento econômico do nosso Estado. E, neste momento, convidamos para a assinatura da aliança Então, vamos só inverter aqui a ordem, antes de encaminharmos para a assinatura da adesão. A gente vai convidar para utilizar a palavra o senhor Gustavo Oliveira, oficial de educação da Unicef. Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo, represento aqui o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que esse ano completa aqui no Brasil 75 anos de atuação. Unicef é a instância das Nações Unidas criada no pós-guerra para garantir o direito de crianças e adolescentes. A gente está aqui no Brasil há 75 anos e estamos comemorando várias conquistas históricas que o Fundo contribuiu aqui para o país, como a garantia da alimentação segura, erradicação da desnutrição infantil, vacinação, proteção contra violências e educação. Então, é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar a presidente Iracema, que não está mais, o vice-presidente, cumprimentar também o Rodrigo e a família, o professor,
Cidinho, a esposa e toda a família Marcos, cumprimentar aqui também todos os deputados presentes, dizer que é um prazer estar aqui, podendo falar em nome do Unicef, junto com a minha colega também, a Ofélia, que está sentada aqui na frente, que é a nossa chefe do escritório do Unicef aqui no Maranhão. E cumprimentar também a Gabriela Rosman, que é a nossa grande parceira aqui nessa iniciativa e em outras iniciativas no Pacto Global da ONU. Bom, eu vou falar brevemente aqui um pouco sobre essa nossa cooperação, né, e cumprimentar também aqui Rodrigo por toda a parceria e também por toda a conquista à frente também do Grupo COC, que foi celebrado aqui hoje, e a medalha que ele está recebendo. Bom, a Aliança pelo Maranhão é uma iniciativa que a gente tem desenvolvido aí já há cerca de um ano, né? O Unicef tem aqui, sob a liderança da Ofélia, um escritório aqui em São Luís. A gente tem uma atuação, como a presidente lembrou, a Iracema lembrou, né, através do selo Unicef, que é uma certificação que a gente dá para municípios do semiárido da Amazônia, né, que cumprem uma série de melhorias, né, resultados relacionados à garantia de direito de crianças e adolescentes. Então, a Unicef tem uma atuação de muitos anos aqui no Maranhão. A gente tem também aqui um olhar para, em São Luís, né, territórios prioritários, como a cidade operária, que tem um trabalho incrível, né, dos jovens, de empoderamento jovem, o território que foi declarado território antirracista pelos jovens, e onde a gente tem feito um trabalho da iniciativa 1 Milhão de Oportunidades, que é a iniciativa que eu lidero lá em Brasília, no nosso escritório central, que é uma iniciativa que busca gerar aí oportunidades de trabalho decente e também de formação profissional e empoderamento cívico de adolescentes e jovens. É uma iniciativa que a gente lançou em 2020, completou agora 5 anos, e é uma iniciativa que, ao longo desses 5 anos, já gerou mais de 1 milhão de oportunidades para adolescentes e jovens dentro desse campo no Brasil inteiro, da formação profissional e do trabalho decente. A Aliança pelo Maranhão é a culminância desse trabalho que a gente realiza, né, aqui no Maranhão. A Ofélia comanda aqui um trabalho que é voltado para a segunda década da vida, né, que é um olhar aí para justamente esse período, né, pós-infância, pós a pré-adolescência, onde os jovens entram nesse momento de transição para o mundo do trabalho, e que é um momento da vida muito importante, né, para a gente poder evitar que esses adolescentes, esses jovens saiam da escola, né? A gente, infelizmente, ainda pede muitos adolescentes no Brasil que deixam, principalmente na transição do Fundamental 2 para o ensino médio, a educação básica, e também garantir que esses adolescentes e jovens possam completar a educação básica com qualidade e fazer uma transição positiva para o mundo do trabalho. A gente ainda tem no Brasil cerca de 10 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, e aqui no Maranhão temos também uma realidade ainda desafiadora, né, para a gente garantir oportunidades para os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. A Aliança ela vem trazer um pouco dessa tecnologia social que a gente implementa no Unicef através da iniciativa 1 Milhão de Oportunidades, que é juntar o setor privado, a sociedade civil, os governos, né, em prol dessa agenda da inclusão das juventudes. Então, através aí, né, da liderança local que a gente teve o prazer de contar com o Rodrigo, né, a gente tem mobilizado já vários empresários e várias empresas importantes aqui do Maranhão, e também empresas nacionais que têm atuação aqui no Maranhão. A gente, hoje, nessa iniciativa no Brasil inteiro, tem mais de 230 empresas que aderiram a essa iniciativa do Unicef, 1 Milhão de Oportunidades, e a gente tem também aí uma parceria muito importante com o governo do Estado. Cumprimentar também aqui a secretária de Educação, que é nosso parceiro, né, dentro de uma série de ofertas que a gente faz de formação profissional para preparar juventudes maranhenses aí para o futuro do mercado do trabalho, de trabalho. Então, a iniciativa da Aliança, aqui lançada hoje, né, é essa cooperação entre o Unicef, o Pacto Global da ONU,
com a liderança do setor privado através do Rodrigo, do Grupo COC, mas com a presença de várias empresas que estão aqui no território, como Equatorial, Grupo Mateus, Fribal e outras, e também a participação ativa do governo do Estado, sobretudo aí, na liderança da Secretaria de Educação. A ideia aqui, né, finalizando a minha fala, é que a gente possa promover uma adesão ampla, né, do setor privado local e nacional que tem atuação no Maranhão, para que a gente possa gerar oportunidades de aprendiz, estágio e primeiro emprego para jovens aqui do Estado, garantindo que sejam contratos, né, de qualidade, que sejam contratos onde esses jovens tenham acolhimento, possibilidade de desenvolvimento de carreira, possibilidade de terem apoio, né, e proteção contra as eventuais violências que eles venham a sofrer dentro e fora do ambiente de trabalho. A gente tem também aí um compromisso em fazer e promover políticas públicas que tenham um olhar para a formação das juventudes maranhenses para o mercado de trabalho, né, tanto pensando hoje na realidade que a gente tem no mercado de trabalho, mas sobretudo também nas profissões do futuro, né. A gente, Unicef, tem trazido aqui para o Maranhão programas globais. Hoje a gente tem uma atuação com a Secretaria de Educação voltada para o que a gente chama de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, artes para jovens, junto com os IEMAS, os Institutos Estaduais de Educação. A gente tem também, vai trazer também para o ano que vem um programa de inteligência artificial, que a gente tem trabalhado em vários territórios, e outras frentes que a gente tem aí hoje desenvolvido dentro da iniciativa 1 milhão de oportunidades do Unicef, que oferece hoje cerca de 70 certificações para jovens para o mundo do trabalho. Então, a intenção é fazer essa coalizão, essa parceria público-privada, acontecer em prol das juventudes maranhenses e tendo sempre os jovens como centro desse processo, a gente entendendo o projeto de vida desses jovens, as possibilidades que eles querem e o que eles aspiram, para que eles tenham opções e oportunidades de escolher, né, o seu futuro e ter o seu direito à educação garantido, estarem protegidos contra a violência e poderem, através de uma renda digna, de um trabalho decente, proporcionar melhores opções para a sua família e para si próprios, né? Então é isso, eu queria agradecer muito aqui o espaço, né, a parceria, principalmente na figura do Rodrigo. A gente tem uma expressão, Rodrigo, lá no Unicef, que a gente gosta de trabalhar com as pessoas que têm o coração no lugar certo, né? E eu acho que você é uma pessoa que desde que a gente se conheceu, percebi, né, e convivendo com você, o quanto você tem esse coração no lugar certo, esse desejo, né, de trazer para o Estado como um todo o orgulho que você tem de ser maranhense, o orgulho que você tem pela sua terra, e de trazer, né, esses atores globais como o Unicef, de trazer os empresários, de trazer todo mundo junto, para que a gente possa sonhar grande, né, com mudanças transformadoras, sistêmicas, para todos, né, para além da atuação que você tem dentro do Grupo COC e do setor privado. Então, dizer que é um prazer estar aqui e te cumprimentar mais uma vez e cumprimentar a todos aqui para que a gente possa juntos construir essa aliança, dar esse passo além pelas juventudes maranhenses. Obrigado. Parabéns pela fala, senhor Gustavo Oliveira. E, nesse momento, eu convido a senhora Gabriela Rosman, diretora do Pacto Global da ONU, para utilizar a palavra. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma grande honra representar o Pacto Global da ONU no lançamento dessa iniciativa pelo Maranhão. É uma iniciativa que marca um compromisso conjunto, como o Gustavo falou, entre Unicef, Organização Internacional do Trabalho, Pacto Global da ONU, COP São Luís, Governo do Estado do Maranhão, setor empresarial e tantas outras organizações, por esse objetivo comum que é promover a educação, a inclusão produtiva e o desenvolvimento integral de jovens maranhenses.
Como comentado aqui, essa aliança nasce com essa missão de articular educação, qualificação profissional e empregabilidade para adolescentes e jovens, com um propósito muito claro de desenvolver economicamente e socialmente o Maranhão, sem deixar nenhum jovem para trás, como disse a presidente Iracema. O Pacto Global da ONU tem como missão, como mandato, dentro das Nações Unidas, engajar e mobilizar o setor empresarial. Então, aqui, quero destacar de forma especial a importância do setor empresarial. Primeiro, ao dizer que as empresas maranhenses e nacionais que estão aqui presentes são muito importantes para que a gente consiga entregar resultados de forma concreta dessa aliança, seja através da oferta de vagas, do fortalecimento da qualificação profissional, de práticas de acolhimento e retenção desses jovens nas empresas, de proporcionar um ambiente mais inclusivo e a promoção também do trabalho decente. E aí, como falamos aqui também, o papel dessa aliança é trazer aporte técnico e fornecer uma rede para que as empresas e os demais atores consigam fazer essa entrega de uma forma conjunta. Acho que também foi falado aqui muitas vezes a importância de trabalharmos juntos, né? Temos muitos atores aqui e sabemos que nenhum de nós unicamente podemos entregar essa difícil missão de enfrentar as questões da juventude hoje. Então, a aliança pressupõe aí esse trabalho conjunto para que a gente consiga aí ter um impacto de ampla escala no estado do Maranhão. Bom, então, estamos dando aqui início a essa construção, essa arquitetura de colaboração conjunta, hoje de longo prazo. Quero agradecer, em nome do Pacto Global, imensamente todas as organizações, especialmente ao Rodrigo, que tem tido aí uma liderança brilhante desde o início. É um grande prazer trilhar essa jornada com você, Rodrigo, e o pessoal da Unicef, e a todos os demais que têm se envolvido. Quero fazer um convite aqui a todas as organizações e as empresas aqui que ainda não se juntaram, que estão aderindo, que, de fato, se juntam a nós. Eu espero aqui, em nome do Pacto, que essa aliança seja um marco para o Maranhão, tanto em termos de abertura de novos caminhos para a juventude, como para a construção de um Maranhão justo, próspero e inclusivo para todas e todos. Então, muito obrigada. Parabéns, senhora Gabriela, para iniciarmos este movimento tão importante, que eu tenho certeza que vai dar uma grande contribuição à economia e à educação do Estado do Maranhão. Eu convido os senhores e senhoras que eu vou chamar aqui à frente para, de forma simbólica, assinarmos a adesão à Aliança pelo Maranhão. Rodrigo Marques, presidente do Grupo COC, quem eu chamar, por favor, se posicione aqui à frente da mesa. Senhora Lu Marques, fundadora do Grupo COC São Luís. Cláudio Azevedo, senhor Cláudio Azevedo, representando aqui o CIEMA. Magnólia Rolim, do Grupo Magnólia. Jacira Eichel, do Blue Tree. Jandira Dias, nossa secretária de Educação. Nicole Guedes, diretora da Arco Educação. Senhora Marinês, Demar Logística. Clara Gomes, vereadora de São Luís, representando também a Câmara Municipal.
Convidamos também o Gustavo Oliveira, da Unicef. E a Gabriela Rosman, diretora do Pacto Global da ONU. O senhor Edilson Baldez, presidente da FIEMA, por favor. Parabéns a todos. A Aliança pelo Maranhão agora passa a ser uma grande realidade revolucionária. Parabéns. Dando continuidade à solenidade, concedo a palavra agora ao nobre amigo deputado Zé Inácio. Deputado Zé Inácio declinou da fala. Concedo a palavra agora à senhora Jandira Dias, secretária de Educação do Estado do Maranhão. Bom dia a todos presentes. Cumprimento a todos da mesa, em nome do presidente Osmar. E é um momento profundo e um grande senso de responsabilidade que estou aqui hoje representando o governador Carlos Brandão e o governo do Estado do Maranhão, enquanto Secretaria de Estado de Educação, nesse momento tão significativo. E ouvir atentamente as palavras emocionadas de todos que falaram antes de mim, faz com que nós pensemos que a educação, ela traz memória a todos os que estão aqui sentados. Então, todos têm alguma experiência, todos teve as suas vidas e têm as suas vidas transformadas através da educação. E isso nos motiva a buscar sempre parcerias para que essa corrente de transformação, ela continue se aprimorando dentro do nosso Estado a cada dia. E hoje estamos aqui para firmar a Aliança pelo Maranhão, uma parceria estratégica
que une o governo do Estado, por meio da SEDUC, as instituições de grande relevância como o COC São Luís, que está sendo homenageado aqui, reconhecendo um trabalho de eficiência, um trabalho brilhante, construído ao longo de muitos anos, de muitos esforços, porque a educação, ela ainda é uma semente plantada, que tem que ser regada ano a ano, para que os frutos, eles possam aparecer. O Unicef, grande parceiro do governo do Estado do Maranhão e dos municípios, que vem transformando a realidade social dos nossos jovens, o Google e diversas outras instituições. Eu entendo que este momento de aliança, ela é um marco para a educação maranhense. Mais do que um termo de cooperação que acabamos de assinar, é um compromisso prático com o presente e o futuro de nossos estudantes, professores, todos os agentes educacionais, por meio de ações que se fortalecem com essa parceria. A primeira frente, ela é dedicada aos nossos estudantes. Integraremos o curso Inteligência Artificial para Todos, dentro do nosso programa Educação de Verdade, o eixo Tô Conectado, onde utilizaremos, dentro do nosso currículo pedagógico, a utilização de cursos de inteligência artificial diretamente colocados e inseridos nos tablets que estão sendo entregues a cerca de 250 mil estudantes dentro de todo o nosso estado. Essa formação terá certificação e aproveitamento curricular, articulando-se ao componente de educação digital e aos itinerários formativos do ensino médio. Nosso objetivo é claro: expandir as competências digitais dos nossos jovens, dar-lhes acesso às tecnologias e, com isso, melhorar a aprendizagem e promover a inclusão digital, ampliando as oportunidades educacionais. A segunda frente serão para os nossos professores. Implementaremos um programa de formação docente continuada em inteligência artificial. A ideia é capacitar cerca de 11 mil professores, focando no uso responsável, crítico e pedagógico dessa tecnologia, com o apoio técnico e pedagógico de parceiros como o COC São Luís e a Unicef. Vamos implementar essas práticas educacionais inovadoras em sala de aula, fortalecendo a formação dos nossos educadores e alinhando nossas ações ao plano de trabalho desta aliança. Então, o programa Aliança pelo Maranhão materializa o compromisso do governador Carlos Brandão de governar com prioridade absoluta para a educação. É a inovação a serviço da sala de aula, é a tecnologia chegando para potencializar o saber e, acima de tudo, reduzir as desigualdades. Estou muito feliz de estar fazendo parte desta parceria e meu muito obrigado, e vamos em frente transformar a nossa educação maranhense. Parabéns, secretária Jandira. Eu registro também a presença da professora Adriana Marques, integrante do Conselho Estadual de Educação e presidente da Câmara de Educação Básica. E, nesse momento, eu concedo a palavra ao nosso homenageado de hoje, professor e amigo Rodrigo Marques, presidente do Grupo COC São Luís. Vou quebrar o protocolo e falar daqui do outro lado. Boa tarde a todos.
Eu confesso que eu escrevi aqui um discurso, mas depois de tanta coisa linda, emocionante que eu escutei, eu vou ter que rasgar e vou ter que improvisar. Porque, enfim, são tantas emoções, né? Mas eu tenho que pegar pelo menos para saudar, um pedaço para saudar. Vixe, eu tirei agora o que era para saudar. É muito. Bem, excelentíssimo, meu querido amigo, presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Maranhão, Osmar, você honra a geração Coque São Luís, sou fã do seu trabalho, do que você realiza como parlamentar, acompanho sua trajetória política lá desde a primeira eleição, quando você saía na rua e ficava pregando as plaquinhas Osmar, lá na sua primeira eleição para vereador, e vejo hoje o político brilhante, não só você, mas a Clarinha que aqui também está. Parabéns, você é um orgulho para o nosso Estado, meu caro. Também queria saudar meu caro deputado estadual Zé Inácio, que me deu a alegria, a honra de apresentar a presidente Iracema nosso projeto, nos trouxe aqui, nos deu atenção. Vejo também sua luta, deputado, em prol dos desfavorecidos. Vejo sua luta em prol de um Maranhão de mais igualdade. Parabéns pelo trabalho realizado e tenho a certeza que o senhor pode contar sempre com o Grupo Coque São Luís. Quero também saudar a secretária Jandira Dias, que representa aqui o governador Carlos Brandão, e também testemunhar o esforço hercúleo gigante do governo do Estado e da senhora para melhorar os indicadores educacionais desse Estado. Algo que não é fácil, mas a senhora, além do governo do Estado, também tem iniciativa privada, tem agências da ONU, tem muita gente boa para contar em prol dessa mudança. Conte conosco. Queria saudar também a nossa querida Nicole, que veio de São Paulo, do Sistema Nacional COC de Ensino. Chegou ontem, já vai embora daqui a pouco, acho que ela já até perdeu o voo, porque aqui acabou demorando um pouco, veio junto com o Guilherme, para aqui, através do COC, representando o presidente do Grupo Arco, Ari de Sá, uma rede que tem mais de 1 milhão de alunos, e veio aqui nos honrar. E sem eles, nós também não teríamos chegado onde chegamos, que é essa parceria que já tem mais de 20 anos, né, Nicole? E nós estamos juntos, e aqui a gente renova essa aliança também. Também saudar todas as entidades de classe, na pessoa do presidente Edilson Baldez, que sempre foi um empresário que nos inspirou muito, sempre foi uma referência para a minha família, amigos de tantas décadas, e digo a ele, assim como para ele, como o Dr. Maurício, entre outros, presidentes de classe, que vocês, eu julgo ser padrinho, eu tenho que tomar bênção sempre, porque toda vez que eu falo o que é que eu quero ser quando crescer, eu vejo vocês. Bem, lideranças empresariais, educadores, famílias queridas do COC São Luís e alunos queridos do COC São Luís também que estão presentes, estudantes, senhoras, senhores, meus amigos da ONU, da Unicef, do Pacto Global, obrigado por acreditar nesse projeto, Ofélia. A gente começou a falar lá atrás e hoje começa a se tornar realidade, que venha 2026. Enfim, geralmente, quando a gente recebe a medalha, a gente sabe aquelas palavras que já são bem clichê. Estou honrado, é uma responsabilidade. Sabe, a gente já escuta isso tantas vezes, mas eu acredito que nessa medalha carrega algo muito mais forte. Ela não é dada ao Rodrigo. Isso aqui, ela é dada a um ato de fé. É um ato de fé sonhado por muita gente. Uma vez eu tive uma discussão com um professor em Harvard, na minha aula lá de empresarial, que se fé é ou não é uma estratégia de negócio. Se fé é ou não é um elemento para você inserir nas suas empresas. E ele fala que não tem nenhum estudo que demonstra que a fé comprova que empresas bem-sucedidas são aquelas que têm fé. Essa medalha representa para mim um ato de fé. Sabe por quê? Eu acho, meu pai, algo que eu aprendi com o senhor e com minha mãe, que educar, acima de tudo, é um ato de fé. Como é que você pode imaginar o futuro, sonhar um futuro
querer mudar a realidade, se antes não começa pela fé. Então, essa medalha que hoje eu recebo, claro, com muita honra, claro, com muita responsabilidade, mas acima de tudo representa um ato de fé que veio antes de mim. Veio dos meus pais, do meu irmão, veio de tantos professores, de tantos alunos, veio dos meus avós e tantas gerações que sempre ousaram e desejaram construir um lugar melhor para as próximas gerações. Nas semanas passadas, a gente estava discutindo a COP30. Qual foi o momento ali que se discutiu que tinha fé em um novo mundo e que a gente poderia mudar? Será que se esse elemento não fosse introduzido com mais força, a gente não encontraria soluções mais eficazes? E talvez a gente não teria daqui a 5 anos um mundo que não seja mais atingido pela emergência climática? Então eu quero dizer para vocês de que quando eu estou aqui com o meu coração emocionado, eu estou com o espírito, sabe, firme, cada vez mais, de que a educação é a principal força de fé, é o principal ato de fé e a força mais transformadora para que essa fé se realize. Porque essa fé, ela começa acima de tudo por quem sonha. E não há, eu acho, um povo que merece sonhar mais, secretária, que o maranhense. Terra de gente boa, resiliente, talentosa, com potencial incrível. E que através de nós, da aliança, através do COC São Luís, de tantas empresas, de tantos indivíduos do bem, com o coração no lugar certo, Gustavo, podem sim pensar que daqui a 10 anos, no espaço de uma geração, não apenas o COC esteja entre as melhores escolas do mundo, mas a educação pública, a educação particular, e todos nós e todas as empresas estejam assim no topo do planeta. Sim, nós conseguimos, no espaço de uma geração, fazer muito mais. E é por isso que hoje nós estamos aqui reunidos. É sobre isso. É sobre uma convocação para um imaginário coletivo de que nós não podemos ser a periferia do futuro. Sim, aqui existe uma potência. Sim, aqui existe talento. E sim, aqui existe propósito. Então, nesse sentido, eu quero muito fazer para vocês uma promessa pública. Uma promessa que faço como educador, como líder e como empresário. Como maranhense e com a bênção maior que recebi esse ano, até mais do que o prêmio das 10 melhores escolas do mundo. A bênção de quem vai ser pai em 2026 pela primeira vez, de Pedro, que está sendo gestado pela minha amada Alana. Conclamo a todos, façamos do Maranhão uma referência global em educação. Vamos formar líderes para o Brasil e para o mundo. Vamos abrir novos caminhos onde nunca houve estradas. Vamos garantir que toda criança e cada jovem desse estado tenha a chance de realizar seus mais belos sonhos e realizar seu pleno potencial. O Maranhão merece, o Brasil merece e o mundo precisa. Afinal de contas, nada mais importante quando você sonha grande, quando você quer algo maior do que às vezes você pode imaginar, ter um ato de fé. Porque até pouco tempo atrás, foguete não dava ré, hoje dá ré. Até pouco tempo atrás, se achava que o câncer não teria cura, e nós estamos no caminho para ter a cura do câncer. Até pouco tempo atrás, a gente achava que não era possível voar, e a gente hoje voa. Enfim, Maranhão, São Luís, Brasil. Quando a educação vence, o mundo vence. Quando o Maranhão vence, a humanidade toda vence também. Então, conclamo a todos aqui. Pensamos pela educação e, acima de tudo, por um ato de fé. Obrigado a essa casa pela homenagem e tenho a certeza que não haverá um dia, um segundo da minha vida que não irei honrar a medalha dessa educadora fantástica, cientista incrível, que com ato de fé colocou o Maranhão no topo, assim como todos nós estamos colocando, iremos colocar cada vez mais. Obrigado, senhoras e senhores, e contem com o Grupo COC São Luís e minha família sempre. Quero parabenizar o amigo e presidente do Grupo COC, Rodrigo Marques, pelo pronunciamento, pelo comprometimento, não só com o setor privado,
mas enquanto presidente do COC, a gente observa o quanto o grupo atinge a sua função social e dá a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado, principalmente através da educação. Meu amigo Rodrigo, parabéns. E depois da sua brilhante fala, a gente vai convidar os alunos do Grupo COC para cantar a música We Are the Champions. Agora sim, podemos encerrar depois da participação aqui dos estudantes do COC, parabéns. E agradecendo a presença de todos, mais uma vez, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão solene.